Fala, vanguarda. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para ir além do raso. Esse canal não é para quem quer religião morna. É para quem quer fogo que queima, verdade que liberta e ensino que transforma. Se é a primeira vez que você está aqui, quero te convidar a fazer duas coisas agora. Número 1, inscreva-se no canal, é de graça. Leva 2 segundos e me ajuda a continuar trazendo conteúdo que realmente edifica a sua fé. E número 2, ative o sininho. Porque se você não ativar, o algoritmo enterra o conteúdo e você perde as novas publicações. E olha, o que vem por aí vai sacudir a sua mente. Agora, se você já é inscrito, deixa aquele like e escreve Vanguarda nos comentários para mostrar que está comigo até o fim. Porque hoje nós vamos responder uma pergunta que pouca gente faz, mas que revela uma estratégia espiritual que pode mudar a forma como você enxerga a tentação. Você já parou para pensar em uma pergunta que pouca gente faz? Por que o diabo escolheu Eva e não Adão? Em Gênesis 2, versículo 16 e 17, Deus ordena a Adão, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Por que a serpente foi até a mulher? Se o mandamento tinha sido dado diretamente ao homem. Vou te mostrar agora que essa escolha não foi sorte, foi estratégia de guerra. E quando você entender isso, vai enxergar a tentação com outros olhos. Antes de entender por que o diabo escolheu Eva, você precisa entender como tudo começou. Vamos voltar ao princípio. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Presta atenção nos detalhes. Deus formou Adão com as próprias mãos. Ele pegou o barro, moldou, esculpiu e depois soprou. Colocou o próprio fôlego dentro dele. Adão foi criado direto das mãos de Deus. Ele recebeu o mandamento diretamente da boca de Deus. Ele viu Deus face a face, andou com ele no jardim na brisa da tarde. Por que Adão foi criado? Para cuidar do jardim, dominar a criação e ter comunhão direta com o Criador. Ele era o representante de Deus na terra. O primeiro sacerdote, o primeiro profeta, o primeiro rei. Mas Deus olhou para Adão e disse: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, abriu o seu lado, tirou uma costela e edificou a mulher. A reação de Adão ao conhecer Eva, registrada em Gênesis 2, versículo 23, é marcada por um reconhecimento imediato de igualdade e celebração, sendo frequentemente considerada a primeira expressão poética na Bíblia. A frase osso dos meus ossos e carne da minha carne destaca que, diferentemente dos animais, a mulher foi formada do homem, estabelecendo um vínculo único. A palavra hebraica usada ali é baná, que significa construir, edificar, como quem ergue uma obra-prima. Eva foi criada de dentro do homem, não da cabeça para dominá-lo, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para estar ao lado dele, como igual, como parceria. Ela foi formada depois, a partir de Adão, não diretamente do pó como ele. E isso faz toda a diferença na história que vamos contar agora. Essa perspectiva muda o foco da hierarquia para a reciprocidade. A teologia e a filosofia extraem lições profundas dessa forma específica de criação. A escolha de Deus pelo lado do corpo, que é o simbolismo da costela, carrega 3 significados centrais. O homem deve proteger a mulher, não oprimi-la. A proximidade da costela com o coração indica afeto, intimidade e valor compartilhado. Ambos Adão e Eva, feitos da mesma substância, ao contrário dos animais, ela compartilha da mesma dignidade humana. Osso dos meus ossos. A matéria-prima refinada, a criação de Eva a partir de Adão e não do pó bruto, traz uma leitura sobre o refinamento da humanidade.
A humanidade não é feita de pedaços isolados, mas de uma mesma raiz conectada. O homem era incompleto sozinho. A existência da mulher traz o senso de comunidade. A criação do homem foca no trabalho com a terra. A criação da mulher introduz o relacionamento e a parceria interpessoal. Tem uma base bíblica para o que vou dizer agora, e é em Gênesis 3, versículo 1 a 3. Olha o golpe de mestre do diabo. Ele não aparece com armas nem com força, ele aparece com uma pergunta: é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta distorcida para quem ouviu o mandamento de forma indireta. Em Gênesis 3, versículo 1 a 3, Eva repete a ordem para a serpente. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. Eva responde, e na resposta dela já tem um acréscimo: nem tocareis nele. Deus não disse isso, Adão provavelmente acrescentou. O diabo escolheu Eva porque sabia que a informação de segunda mão é sempre mais vulnerável a distorções. Ele não atacou a fonte, atacou o canal de transmissão. É o mesmo que o diabo faz hoje. Ele não precisa te convencer a pecar diretamente. Ele distorce a mensagem que você recebeu. Ele sussurra: Deus realmente falou isso? Tem certeza que é assim? Agora vem a parte que todo mundo erra e muitos dizem: Eva foi enganada, mas Adão pecou conscientemente. E é verdade. 1 Timóteo 2, versículo 14 confirma isso. Mas a pergunta que não se cala: por que Adão comeu do fruto proibido por Deus? Ele estava junto com ela em Gênesis 3, versículo 6, sem citar essa passagem da história. Ele viu tudo acontecer. Ele não foi enganado. Ele escolheu. O diabo sabia que não precisava convencer Adão diretamente. Se conseguisse fazer Eva ceder, Adão a acompanharia por amor, ou por cumplicidade, ao erro. Era uma estratégia de guerra que o diabo tinha preparado. O inimigo não ataca o líder que está vigilante. Ele ataca quem está ao lado, sabendo que a influência chegará até o centro da decisão. E o que isso tem a ver com a sua vida? Tudo. O diabo ainda usa a mesma estratégia. Ele não vai te atacar de frente, onde você está firme. Ele vai atacar a pessoa que está ao seu lado, a informação que chega até você de forma distorcida, a influência que você recebe sem perceber, a brecha de quem não ouviu a mensagem direto da fonte. Você quer se proteger? Vá direto na fonte. Não viva de fé de segunda mão. Não terceirize sua intimidade com Deus. Adão tinha o mandamento direto, mas falhou em transmiti-lo corretamente e em proteger quem estava sob sua cobertura. A pergunta que fica não é por que Eva, mas: e eu estou recebendo a verdade direto da fonte? Vá direto na fonte. Deus ainda fala. Adão tinha a palavra na íntegra. Ele a ouviu diretamente da boca de Deus, antes que Eva existisse, antes que houvesse alguém para confundir ou distorcer. Ele era a fonte segunda, o canal. Mas quando a serpente chegou, Adão estava em silêncio. Ele não corrigiu, não intercedeu, não se levantou. Eva não recebeu o mandamento de primeira mão. Ela recebeu de Adão, e na hora do teste, o que ela tinha era uma versão com um acréscimo humano: nem tocareis, que abriu a brecha para a dúvida. O problema não foi a serpente, foi a liderança ausente. 3 lições que atravessam essa história. Número 1. Ninguém pode ser sua fonte definitiva. Pastores, líderes, mentores são canais, não a origem. Se você só conhece a verdade porque alguém disse, sua fé está no ouvido errado. A pergunta não é quem me ensinou, mas
Quem me revelou? 2. Liderança sem presença é ausência. Adão estava presente fisicamente e ausente espiritualmente. Liderar não é estar no mesmo espaço, é estar vigilante, é proteger, é confrontar a mentira quando ela entra pela porta. O silêncio de Adão custou o Éden. E número 3, a distorção começa pequena. 1. Não tocarás, que Deus nunca disse. Um acréscimo inofensivo. Foi só isso que a serpente precisou para plantar a dúvida. O veneno entra por uma fresta. Há direto na fonte, Deus ainda fala. A mesma voz que ecoou no jardim ainda ecoa hoje. O mesmo Deus que falou a Adão face a face ainda se revela a quem busca. Não se contente com o que ouviu sobre ele. Vá direto, questione, busque, permaneça até ouvir por si mesmo. Porque no fim, não vai importar quem te pregou, quem te ensinou ou quem te discipulou. Se você chegou até aqui, é porque não veio atrás de entretenimento, veio atrás de revelação. Hoje, você descobriu que o diabo não escolheu Eva por acaso. Foi estratégia, e que Adão não foi enganado. Ele escolheu. Essa mensagem muda a forma como você enxerga a tentação, a influência e a sua responsabilidade diante de Deus. Se isso fez sentido para você, faz 3 coisas agora. Inscreva-se no canal. É de graça e me ajuda a continuar trazendo conteúdo que edifica a sua fé. Ativa o sininho, porque se você não ativar, o algoritmo enterra e você perde os próximos vídeos. E olha que o que vem por aí está pesado. Deixa o like e escreve nos comentários. Eu escolho a verdade. Um grande abraço do Pregador de Vanguarda e até mais vídeos.